Olá, pessoal! Vamos dar continuidade a mais um evento dentro da semana de planejamento da Cruzeiro do Sul Virtual de 2021. E dessa vez, para encerrar o dia, com um evento assim especialíssimo, um painel sobre o tema curricularização da extensão. É isso aí. A gente tem um subtítulo também que vai ao encontro das nossas atividades e dos cursos que estamos preparando para 2021, que já trarão na sua matriz curricular as disciplinas previstas para a extensão. Então, hoje o debate, com muito prazer, que a gente lança aqui sobre a possibilidade da transformação social via educação, entendendo o eu, o outro e o nós. Muito interessante, né, gente? E hoje nós temos a presença de dois convidados incríveis. Professor Tomé de Pádua, ele é servidor técnico administrativo em educação no Instituto Federal de Santa Catarina, mestre em educação pelo programa de mestrado profissional em educação profissional e tecnológica em rede nacional. Ele é bacharel em geografia pela Universidade de Brasília e é diretor de extensão nesta universidade, né, no Instituto Federal de Santa Catarina, nos anos de 2018 e 2019, né? Teve essa gestão nesse período. Atua principalmente nos seguintes temas: extensão universitária, curricularização da extensão, cultura e gênero e geograficidade. E ele tem um livro recente sobre os caminhos da curricularização da extensão. Já já a gente vai colocar o link aí no chat para vocês se apropriarem. Aliás, um alerta a todos: sempre verifiquem o chat, né? Às vezes a gente está aqui assistindo via celular ou fazendo outra coisa simultaneamente, que não é o ideal. O ideal é que a gente tenha uma atenção plena, né? Lembrando dos ensinamentos de ontem, e aí a gente acaba perdendo essas informações valiosas sobre certificação, por exemplo. Essa atividade também é certificada. Em breve colocaremos o link que dará direito ao certificado lá no chat. Então, fiquem atentos para essas informações. Bom, mas eu aposto que tem muita gente aí curiosa para saber o que seria a curricularização da extensão. A gente sabe daquela premissa super conhecida de que há um tripé, né? De ensino, pesquisa e extensão na academia. Mas como curricularizar essas atividades que até bem pouco tempo pareciam extramuros e também extracurriculares? Bom, para vocês entenderem como vai funcionar as disciplinas da extensão aqui na Cruzeiro do Sul Virtual, nós trouxemos um pequeno teaser esclarecedor. Solta aí, pessoal, é com vocês. Você escolhe rádio ou TV? Perdão, pessoal, soltamos o vídeo equivocadamente, mas deu aí para sentir um gostinho também. Perdão, não sei se vocês escutaram. A gente soltou o vídeo equivocadamente, não é esse, mas deu para sentir o gostinho e a potencialidade da Cruzeiro do Sul virtual. Foi bem legal e rápido, né? Agora sim, vamos visualizar o vídeo esclarecedor sobre como funcionará a extensão na Cruzeiro do Sul virtual.
Oi, tu... Oi, tudo bem? Você já reparou que na condição de universitário, você faz parte de uma parcela privilegiada da sociedade? Então, que tal somar o conhecimento acadêmico com os saberes das comunidades locais e fazer a diferença? Este é um dos objetivos da extensão universitária, que junto com o ensino e pesquisa promovem a grande transformação social que precisamos construir em várias esferas da nossa vida. Eu estou falando de cultura, política, meio ambiente, educação e até felicidade. A Cruzeiro do Sul Virtual acaba de trazer para suas matrizes curriculares a reflexão sobre o eu, o outro e a sociedade como um todo. Ah, e antes de eu ir embora, deixo um spoiler. Ao final de 2 semestres, numa jornada iniciada na disciplina Integração de Competências para Transformar o Eu, você desenvolverá um projeto real de extensão junto à sua comunidade local. Então, prepare o coração e fique ligado sobre como funcionará a extensão neste semestre. Entenda melhor como funciona a sua disciplina Integração de Competências para Transformar o Eu. Já na unidade 1, chamada Eu, parte da história em movimento, você se situa sobre a condição da humanidade e sobre como deixar a sua marca para as próximas gerações. Ou seja, aqui você se reconhecerá como protagonista da história humana e reconhecer que ela é passível de mudanças e orgânica. Para resumir, tudo pode mudar, em especial por meio da educação. Já na unidade 2, chamada O Eu Subjetivo, compreendendo as competências socioemocionais para a promoção do autoconhecimento, você entenderá que o conhecimento e o desenvolvimento de determinadas competências socioemocionais devem promover o autoconhecimento. Palavra-chave determinante para atuar em relações interpessoais, projetos extensionistas e etc. Caminhando para meados da disciplina, a unidade 3, intitulada Eu na Condição do Outro, a nutrição da empatia nas relações sociais, tratará da empatia em seus diferentes níveis, ou seja, a empatia cognitiva, a emocional e o desenvolvimento da própria preocupação empática. Por fim, na unidade 4, chamada Eu, um sujeito histórico, você praticará o voluntariado em uma comunidade local à procura do despertar do propósito e da autonomia. Então é isso! Aproveite esta incrível jornada e faça o melhor global e localmente por meio da educação. Fui! Legal, pessoal. Eu apresentei aí o professor Tomé, que vai ser o primeiro a falar, mas a gente também tem o Rafael Biazão, que fala segundamente aí, em nome da CIEDES. Ele é formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo, inclusive aqui na Universidade Cruzeiro do Sul, tem formação não só em jornalismo, mas também em rádio e TV, e há 10 anos ele atua no setor social. Hoje ele é coordenador de projetos sociais no Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável. E ainda assim, ele é conselheiro nacional de juventude. Muito bem, vamos agora passar a palavra para o nosso pró-reitor, professor Dr. Carlos Fernando de Araújo Júnior, que fará o acolhimento aos nossos convidados antes de passar a palavra a eles. Professor, o senhor já chegou? Está por aí? Estamos aqui. Você viu que entrou o vídeo errado, mas ok, né? Porque foi bom para também a gente conhecer e mostrar para os nossos convidados a potencialidade da Cruzeiro do Sul Virtual, né? Nada por acaso, né? Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Queria agradecer imensamente aí a participação de todos, intensa, nesse dia. Temos ainda amanhã. Gostaria também de agradecer muito ao professor Tomé de Pádua e ao Rafael, que nos abrilhantará aí com uma discussão e uma reflexão sobre
esse tema da curricularização da extensão. Veja, então, hoje nós colocamos vocês em contato com vários aspectos importantes de inovação. Primeiro, com os laboratórios virtuais, a aprendizagem personalizada, depois com a questão da trabalhabilidade, e agora algo que não é novo, mas que, ao rigor da nova legislação, como disse a professora Regina, os cursos de graduação terão que ter, a partir de 2021, pela lei, o componente de pelo menos 10% de atividades de extensão. Em especial na educação à distância, nós entendemos que isso é uma grande oportunidade de atividades práticas, de atividades de intervenção social, nos polos, nos mais de 1000 polos que nós temos. Quer dizer, é uma oportunidade de movimento bastante grande na direção da aprendizagem específica de disciplinas e da melhoria das condições existentes nessas cidades onde temos polos. E, principalmente, numa forma de aprendizagem, learning by doing, né, aprendendo e fazendo, que nós gostamos muito e que está dentro da contemporaneidade. Então, é um desafio, então nós estamos, embora os cursos, nós vamos ter que passar por uma transformação curricular em 2021, para ter efeito em todos os cursos em 2022, isso tanto os cursos presenciais quanto os cursos à distância. Agora, nesse ano, os cursos novos que nós estamos oferecendo, nós já estamos com esse componente, e esse componente começa aí com uma disciplina, onde os alunos vão ter aí o conhecimento específico por parte da nossa equipe, que poderá e ajudará os nossos alunos a entender a importância dele dentro do contexto social, e também nessa disciplina o aluno deverá fazer um trabalho de voluntariado. Se aqueles que viram a minha apresentação na terça-feira, ontem, nós falávamos, um dos componentes lá da educação positiva era essa questão do voluntariado, que é importante para a formação geral. E nós vamos ter isso, além de outras coisas. O nosso projeto vai ser bastante interessante. A partir do segundo semestre, ele vai fazer um planejamento de um projeto de intervenção junto à sua cidade, ao seu polo, e junto aos colegas matriculados de diferentes cursos naquela região. E, de acordo com o tempo de formação que ele tem, esse projeto durará 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, eu tenho a impressão que vai ser algo bastante importante e que vai também mudar as características da relação da instituição com os polos de educação à distância. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Passo a palavra aí para a professora Regina e reitero meus agradecimentos aos convidados que aqui se colocaram para discutir sobre o assunto. Obrigada, professor, obrigada pelas suas palavras, e também reconhecer aí com muita gratidão a presença do professor Carlos, que de forma generosa, né, acessou todos os eventos, esteve aqui acompanhando e fazendo acolhimento de todos os nossos convidados ao longo do dia, não só de hoje, mas de ontem, e acredito que amanhã também. Obrigada, professor. Bom, agora sim, vamos iniciar o nosso debate. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Tomé de Pádua, né? Lembrando que ele, entre as inúmeras características do seu currículo, é autor de um livro recente sobre curricularização da extensão. Vamos, inclusive, postar o link, o livro é gratuito, é possível que vocês acessem
facilmente essa publicação, vamos postar lá no chat, tá? É isso, então vem para cá, Tomé, professor que está lá em Florianópolis e Olá, Regina, reservou esse tempo para falar conosco. Muito obrigada, muito prazer em tê-lo aqui nessa discussão. Professor, a palavra é sua. Obrigado, professora Regina. Só tenho a agradecer o convite, agradecer a participação de todo mundo que está aqui assistindo a gente. Como a professora comentou, eu vou fazer uma apresentação rápida sobre o livro. Separei alguns pontos aqui do livro para comentar com vocês. E ao final da apresentação, a gente disponibiliza o link para vocês aí. Tá? Ok, acho que está tudo certo com a apresentação. Vocês conseguem ver aí? Tudo ok? Então, vamos lá. O livro é esse aqui, Os Caminhos para a Curricularização da Extensão. Esse livro ele é fruto da minha pesquisa de mestrado. Então, fizemos algumas alterações na dissertação para transformar nesse livro. Então, eu separei aqui alguns trechos para mostrar para vocês sobre a curricularização da extensão, que é o tema de hoje. Então, a curricularização da extensão, né, como tem sido chamada esse ato, né, de colocar 10% de carga horária de extensão na matriz curricular dos cursos de graduação. Nem todas as instituições de ensino chamam de curricularização, outras chamam de flexibilização curricular, acreditação curricular, mas é muito comum que seja chamado de curricularização da extensão. Então, essa ideia de 10% dos cursos de graduação para extensão, né, dedicados exclusivamente para a extensão, surge no Plano Nacional de Educação em 2001. Então, isso é algo que já acontece, já surgiu esse debate há bastante tempo, em 2001, mas com o tempo isso não foi, digamos assim, fixado nas instituições de ensino. Então essa mesma determinação volta no Plano Nacional de Educação em 2014, novamente a meta de 10% da carga horária dos cursos de graduação deveriam ser cursados, né, como programas e projetos de extensão. Então, eu marquei aqui programas e projetos de extensão porque tem essa ideia de que para fazer a curricularização precisa ser algo pensado a médio e longo prazo. Então, não funciona tão bem com eventos pontuais, porque como tem que ser integrado à matriz curricular, como tem que fazer parte da formação das pessoas, como faz parte do currículo, esse currículo tem que ser pensado a longo prazo. E ele é pensado a longo prazo. Os projetos pedagógicos de curso, eles não são feitos para serem executados em um mês, eles são feitos para serem executados a longo prazo. É todo um percurso formativo. Então, a extensão entra nesse percurso formativo também. E entra através de programas e projetos de extensão. E isso que está descrito no Plano Nacional de Educação de 2014, tem vigência até 2024. E além dessas duas resoluções que comentei anteriormente, além desses dois planos nacionais de educação, tem aí mais recentemente a resolução do Conselho Nacional de Educação de 2018, que no artigo 4 indica que as atividades de extensão devem compor no mínimo 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação. E eu grifei ali, que tem que fazer parte da matriz curricular. Por que trazer para a matriz curricular? Porque a extensão foi, durante muito tempo, ignorada, digamos assim, nas matrizes curriculares. A pessoa cursava, fazia um curso de graduação, se formava e muitas vezes nunca tinha participado de nenhum projeto de extensão, porque a extensão era optativa. A extensão era um segundo plano, a extensão só era feita, se der tempo, se der eu faço. E fazendo um paralelo com a pesquisa, praticamente todos os cursos de graduação têm uma disciplina chamada metodologia de pesquisa, ou métodos de pesquisa, enfim, mas é uma unidade curricular que ensina a fazer pesquisa. E quantos de nós que já cursamos, fizemos cursos de graduação, que tivemos disciplinas e unidades curriculares
focadas na extensão, metodologias de extensão. Isso é muito raro, são poucas as instituições de ensino superior que têm essa característica. Então, à luz da Constituição, que traz o ensino, a pesquisa e a extensão como indissociáveis, por que a extensão estava dissociada desses outros dois? Porque a gente tem feito há tanto tempo, instituições de ensino, né? Porque as instituições de ensino têm feito há tanto tempo, pesquisa e ensino, mas nem sempre a extensão é feita. Então, tanto o Plano Nacional de Educação de 2001, 2014, quanto essa resolução aqui do CNE, trazem isso para o currículo. É para fazer a gente pensar mesmo, por que a extensão está fora? Por que a extensão não está na matriz curricular? Então, essa resolução traz agora uma obrigatoriedade, porque vem com peso de lei, de resolução do Conselho Nacional de Educação. O Plano Nacional de 2001 e o de 2014 tem realmente essa ideia de plano. São metas a serem alcançadas, mas não vem com essa força de lei que tem essa resolução aqui. Então, resumindo, em suma, isso é a curricularização. Trazer a extensão obrigatoriamente para a matriz curricular. Então, isso quer dizer que todas as pessoas que se formarem na graduação, após a mudança no projeto pedagógico de curso, as pessoas terão, no mínimo, 10% de extensão. Então, não vai mais ninguém passar por um curso de graduação sem conhecer o que é extensão e sem participar de projetos e programas de extensão. E isso é muito importante, porque é a relação da instituição de ensino com a sociedade. Então, essa resolução vem para fortalecer essa relação entre a instituição de ensino e a sociedade. E durante a pesquisa que nós fizemos, para que surgiu esse livro, que surgiu na dissertação do mestrado, uma pergunta muito recorrente é o como. Como incluir no currículo. Tem outras questões também que foram abordadas, como o que é extensão, o que é curricularização, mas a principal é como incluir isso no currículo. E eu vou mostrar aqui para vocês a experiência do Instituto Federal de Santa Catarina, como que isso acontece aqui no Instituto Federal de Santa Catarina desde 2015, que foi quando surgiu a nossa primeira resolução. Então, o caso do Instituto Federal de Santa Catarina. Aqui tem um trecho da resolução do CONSUP 40 de 2016. Essa é a nossa segunda resolução sobre curricularização da extensão, a primeira é de 2015. Então, surgiu assim, o PNE é publicado em 2014 e logo em 2015 o IFSC já construiu essa resolução, ali com seus colegiados, com grupos de trabalho, e essa resolução foi aprovada pelo Conselho Superior, e logo em 2016 ela teve uma atualização. Então, a primeira foi em 2015 e a segunda em 2016. Então, ela traz alguns aspectos do PNE, né, que é os 10% de extensão, e eu marquei aqui, né, que entende-se por carga horária total a soma dos componentes curriculares, que é uma pergunta muito recorrente. Mas é 10% do quê? É 10% só das aulas? É 10% do quê? É 10% do curso. Se a pessoa precisa de 4.000 horas para se formar, 10% dessas 4.000 horas são 400. Então, essa pessoa vai precisar de 400 horas de extensão. Esse curso vai precisar de 400 horas de extensão. Então, essa é a ideia aqui, de delimitar bem. Porque o Plano Nacional de Educação, a Resolução CNE, são leis, então elas têm que ter o aspecto legal, ele é um pouco abrangente, até porque eles não podem limitar tanto, porque a configuração das instituições de ensino são diferentes. Então, por isso que a gente trouxe algumas especificidades dentro da resolução. Então, entende-se por carga horária total a soma das horas dos componentes curriculares. Então, como está mencionado ali, é TCC, estágio obrigatório, tudo que for obrigatório para a pessoa se formar, 10% disso vai ter que ser extensão, 10% do total do curso. Então, aqui no artigo 3º da resolução é que está a nossa estratégia de curricularização. Então, foi pensado de duas formas. Como que, lógico, pesquisando com outras instituições também, tiveram outras instituições que começaram a curricularização antes do IFSC.
Então, olhando para essas outras instituições, o que estava sendo pensado no Brasil, foi definido 3 formas de fazer essa curricularização. Uma é como parte de componentes curriculares não específicos de extensão, que seria a extensão diluída em vários componentes curriculares, esses 10% da carga horária diluída em vários componentes curriculares que tivessem afinidade com a extensão. O segundo ponto, que é como unidades curriculares específicas de extensão. Então, a extensão não fica diluída em várias unidades curriculares. Tem uma disciplina específica de extensão. Já eu vou mostrar para vocês. E um terceiro modo é a combinação dessas duas, que pode ser tanto pulverizado em várias unidades curriculares, como em unidades específicas. Então, as atividades de extensão deverão estar em acordo com a regulamentação da extensão vigente no IFSC, que é... Por que isso está aqui também? Como a extensão ela tem que ser no curso com projetos e programas, esses projetos e programas eles têm que estar de acordo com a resolução, com a regulamentação vigente da instituição. Então, no IFSC, eles passam por uma aprovação. Então, a pessoa escreve um projeto, escreve um programa, registra ali no nosso sistema de projetos, esse projeto passa por uma avaliação ad hoc, e aí ele vai ter uma nota, vai ter uma avaliação, não só quantitativa, né, mas qualitativa também. Ele tem uma avaliação, ele passa por uma avaliação para que a gente possa identificar se é realmente extensão ou não. Se está de acordo com o que a instituição pensa como extensão. Porque, como a extensão tem sido deixada de lado durante tanto tempo, dissociada do ensino e da pesquisa, então tem muita confusão sobre o que é extensão, o que não é, sobre o que pode ser feito, o que não pode. Então, é por isso que esses projetos e programas passam por avaliação. Então, como está descrito aí no parágrafo 2, né, que as atividades de extensão poderão ser executadas somente na forma de programas ou projetos. Então, mas isso impede que eu faça algum evento? Não, os eventos compõem programas ou projetos. O projeto é algo muito maior, composto que um projeto é processual, vai ter um objetivo a ser alcançado no final do projeto, e os eventos são pontuais. Mas eu posso ter um projeto que contemple vários eventos, que esteja alinhado com o eixo formativo do curso, que esteja alinhado com as unidades curriculares daquele semestre. Então, tudo isso é possível, mas tem que ser pensado a longo prazo, tem que ser pensado em uma articulação entre as unidades curriculares e esse projeto de extensão, ou programa de extensão. Um outro ponto que a gente colocou na resolução, que é bastante importante, é que essa inclusão ela tem que estar descrita nas ementas. Além de estar descrito na matriz curricular, tal disciplina tem tantas horas de extensão, também está descrita na ementa. Brevemente, como isso vai acontecer. A ementa também não pode amarrar muito o projeto de extensão, porque, digamos que esse semestre eu quero fazer um projeto mais voltado, projeto de extensão, né, voltado mais para a cultura, e que tem uma relação com as unidades curriculares daquele semestre. Mas pode dizer que no ano que vem, troque de professor ou de professora, e aquela pessoa que veio ministrar essa disciplina, ela entende de forma diferente, ela quer fazer um projeto de extensão de forma diferente. Então, a ementa tem que descrever essa carga horária, a ementa tem que explicar mais ou menos como vai acontecer, né? Como a ementa, né, ela traça linhas gerais do que acontece na unidade curricular, na disciplina, e a descrição detalhada vai para o plano de ensino, para um plano de aula. Então, isso é muito mais do professor ou da professora, de como essa pessoa vai fazer esse projeto ou programa, de como isso vai se articular. Mas é importante que isso esteja descrito nas ementas, porque se tem essa troca de professores, e a ementa da disciplina, da unidade curricular, é um documento que comprova para o estudante, para a estudante, que tem extensão naquela unidade curricular. Se não está descrito na ementa, pode ser que não aconteça, que depois eu vou mostrar um exemplo para vocês também. Então, aqui um exemplo, seguindo essa linha, né? Um exemplo de componente curricular não específico de extensão, que é quando a extensão é diluída em várias unidades curriculares, e não é uma disciplina só de extensão. Aqui eu peguei como exemplo um projeto integrador. A carga horária total dessa unidade curricular é de 60 horas.
Então, ela tem uma carga horária, aqui a gente divide assim, né, teórica, prática, para organização no projeto pedagógico do curso. Então, essa unidade curricular tem 20 horas de carga horária teórica, seria sala de aula, e mais 40 horas de extensão, para completar 60 horas totais. E como essa unidade curricular é de um projeto integrador, então todas as pessoas que vão fazer um projeto integrador farão projetos de extensão. Então essa é a ideia dessa unidade curricular. Então o projeto integrador, né, que integra todos os conhecimentos, no caso aqui até a quarta fase, então vai integrar todos esses conhecimentos e executar um projeto de extensão, que pode compor um programa de extensão, talvez tenha um programa de extensão para aquele curso específico, para aquele eixo formativo, mas isso já é outra conversa. Mas enfim, essa aqui é uma unidade curricular não específica de extensão. Então, aqui um outro exemplo, como isso aparece na matriz curricular. Então, ali tem uma carga horária teórica, uma prática, nesse caso aqui, uma carga horária de EAD e um pouco de extensão. Então, esse aqui é de um curso de moda, um tecnólogo em moda, se eu não me engano. Então, esse curso específico, essa matriz curricular, o NDE, o Núcleo Docente Estruturante, diluiu a carga horária de extensão em todas as unidades curriculares. Então, nessa unidade aqui de ilustração de moda, por exemplo, pode ser que os estudantes vão fazer oficinas de ilustração com a comunidade, com os diversos setores da sociedade, podem ser... que é uma região que tem essa região desse curso, ela tem bastante tecelagem, tem bastante confecções, né, de roupa. Então pode ser que as pessoas que estudam nesse curso vão fazer projetos e oficinas, atividades de intervenção na sociedade focadas na ilustração de moda ou em técnicas de montagem, por exemplo. Então por isso tem um pouquinho de carga horária de extensão em todas as unidades curriculares. Então, essa é uma das possibilidades que a gente tem no Instituto. Uma outra possibilidade é como componente curricular específico de extensão. Aqui, no caso, é do curso de bacharel em enfermagem. Esse curso ele tem como carga horária total 4.280 horas e ele tem um pouco a mais de 10%, né, carga horária de extensão, ficou com 440 horas. E esse curso, esse NDE, ele escolheu não pulverizar a carga horária de extensão em diversas disciplinas, mas para cada semestre, uma unidade curricular específica de extensão, igual está ali, atividade de extensão 1. Então, essa unidade curricular ela tem 40 horas. Então, durante esse semestre, no primeiro semestre tem uma, no segundo semestre tem outra, e esse curso escolheu fazer dessa forma. Então, para cada semestre, essa turma vai desenvolver um projeto de extensão que seja relacionado com todas as unidades curriculares daquele semestre. Então, aqui nesse caso, no primeiro semestre tem a filosofia, a química geral, a biologia, a anatomia, a saúde coletiva. Então, vai ser criado um projeto de extensão, vai ser registrado um projeto de extensão que abarque todos esses conhecimentos estudados nesse semestre. E essas pessoas essa turma vai entender como funciona um projeto de extensão, o que tem que ter, como que é a interação com a comunidade, vai ter contato com o protagonismo discente logo no primeiro semestre. Então, é uma ideia interessante também. Então, é isso que a extensão vem trazer para os currículos, desde do início, desde o primeiro semestre, pessoas participando de projetos de extensão e atividades de extensão no geral. E isso não acontecia, de modo geral, nas instituições de ensino. Então, esse aqui é um exemplo de unidade curricular específica de extensão. Aqui tem uma ementa da disciplina, e ela tem essas 40 horas, né, de carga horária de extensão, e ali na metodologia de abordagem, né, fala que essa atividade de extensão vai ser registrada no sistema de registro de projetos do Instituto. Então, essa é a ideia. A ementa diz que essa unidade curricular vai ser realizada como um projeto de extensão, como um projeto, programa de extensão. Mas não amarra tanto, porque dá liberdade para quem estiver ministrando essa unidade curricular, dá liberdade para mudar na próxima vez que essa unidade curricular for ofertada. Então, para cada semestre, pode ter uma configuração diferente desse projeto. Mas a ementa diz que vai ter, sim, um projeto registrado.
Então, isso garante para a pessoa que está estudando, garante para o estudante, para a estudante, que realmente vai ser uma atividade de extensão de 40 horas. E como que nós, no Instituto Federal de Santa Catarina, fazemos como nós verificamos se os projetos de curso estão de acordo com as resoluções, que foi um ponto que nos ajudou bastante a pensar os PPCs. Então, a gente conversava com o núcleo docente estruturante e mostrava como um checklist, né? Mostrava essa planilha para eles, para o grupo, e conversava, tem uma previsão da carga horária de extensão, está clara na matriz curricular? Precisa estar clara na matriz, precisa ser 10%, precisa se encaixar num dos três incisos, né, ali da resolução da curricularização, se vai ser uma atividade, se vai ser uma unidade curricular específica ou não específica. Então, tudo isso a gente olha num PPC antes de publicar, antes desse PPC ser apreciado pelos colegiados, né, que a gente tem o CEP, que é o Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o CONSUP, que é o Conselho Superior da instituição, que é quem aprova os projetos de curso. Então, essa ferramenta aqui é utilizada para verificar se os PPCs estão realmente curricularizados ou não, que, como eu comentei, tem muitos entendimentos do que é extensão ao longo, porque a extensão existe há bastante tempo, mas como ela não tem sido praticada amplamente, muita gente não entende muito bem o que é, o que não é, então por isso que a gente criou essas ferramentas de avaliação. E, como eu comentei aqui, tem um problema encontrado no processo. Por que a gente comentou que é preciso ter bem descrito na ementa? Porque se não tiver na ementa, pode acontecer o que aconteceu nesse curso. Nesse caso aqui, não estava nem previsto nem na ementa, nem na matriz curricular. Então, o curso aqui, esse curso de Engenharia Mecânica, ele previa 10% de extensão, mas previa só nesse parágrafo. Ali, diz que o aluno deverá realizar atividades de extensão, integralizando uma carga horária de no mínimo 10%. Ok, está no PPC. E, teoricamente, esse PPC estava curricularizado. Só que quando essa turma foi se formar, não foi ofertado 10% de extensão ao longo do curso, porque não estava previsto na matriz curricular e nem estava previsto nas ementas das disciplinas. Então, o curso diz que precisa ter 10%, mas ninguém ofertou esse 10%. Então, aqui que está. A instituição de ensino é que deve ofertar os 10%, que é diferente das horas complementares, por exemplo, que cada estudante vai atrás das suas horas complementares. A extensão não, ela é uma atividade obrigatória da instituição, então a instituição tem que oferecer esses 10%. Aí no caso desse curso, o PPC teve que ser alterado para retirar esse parágrafo, porque as pessoas não iriam se formar, porque nenhuma delas tinha cursado 10% de extensão. E uma ferramenta que nós desenvolvemos para auxiliar a construção dos PPCs, para auxiliar na reflexão sobre realmente como mudar um PPC para colocar a extensão. Tem esse site da curricularização da extensão, que eu vou pedir para eles colocarem o link aí no chat, para vocês terem acesso. Esse site tem todo o conteúdo ali do que é extensão, do que é a curricularização, como faz, tem exemplos de PPCs que foram aprovados com essa curricularização, então é bastante interessante. E, como eu comentei, todo esse material também está condensado no livro, e deixo aí para vocês o QR Code para vocês tirarem uma foto aí da tela. Esse QR Code leva para o link para o site da editora, e lá vocês conseguem ter acesso ao livro. O livro, ele só pode ser lido pelo aplicativo da editora, então você vai entrar lá, vai fazer um cadastro, vai baixar o aplicativo da editora e vai ler o livro por lá. Ele é totalmente gratuito, é só entrar e que você tem acesso ao conteúdo. Então, muito obrigado, agradeço imensamente o convite, agradeço a atenção de vocês. Não sei se estourou o tempo.
Obrigada, Tomé. Obrigada. Tá perfeito. Acabamos no tempo correto. Agradecer suas orientações, realmente são muito oportunas, inclusive para os coordenadores de curso, né? Que precisam adaptar o PPC, essa ferramenta que você nos colocou, e a gente vai jogar no chat também. E estava aí na tela de vocês, tanto a ferramenta quanto o livro, com certeza farão a diferença para que os coordenadores se organizem para a modificação dos PPCs e também de todo o discurso, né, a respeito da prática da extensão e agora curricularizada, né, diante de vários pares, né, sejam os alunos, sejam os professores sob sua gestão, seja ainda o próprio MEC, né, o Ministério, quando nos aborda para um reconhecimento ou uma autorização de curso. Muito obrigada, Tomé. Já te chamo para continuar esse debate. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o Rafael. Rafael, que é com muito prazer que eu recebo você, querido, na expectativa também de que a gente se torne parceiros, né, aí nesse desafio de levar a extensão para regiões tão longínquas do nosso país, né, já que a educação à distância, por meio dos seus polos parceiros, atinge todo o território nacional. Obrigada, Rafael, mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui, né? E saber um pouco aí sobre a sua presença, né? A sua vivência aí dentro do universo dos projetos sociais, seja das fundações, institutos, instituições, organizações não governamentais. Obrigada, a palavra é sua. Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer retornar aqui no espaço da Cruzeiro do Sul. Como a professora disse, né, fui aluno do curso de jornalismo, depois fiz rádio e TV. Bom, hoje eu vou apresentar um pouco, acho que o Tomé trouxe muito bem estruturado aí, né, toda uma base teórica, né, para atuação com projetos de extensão, e eu quero compartilhar um pouco com vocês da prática também, né. Então, eu atuo hoje no CIEDS, que é uma organização da sociedade civil, que existe já há 22 anos, temos, né, uma sede no Rio de Janeiro, eu fico aqui no escritório em São Paulo, a gente tem unidade no Ceará, em Minas Gerais, Espírito Santo, e projetos acontecendo em vários outros territórios, né, então, Roraima, enfim, em vários estados brasileiros, e em alguns projetos, inclusive, né, que tem aí a maior extensão, né, nacional, como, por exemplo, uma parceria que a gente tem com a Undime, a gente chega a atingir a mais de 90% dos municípios brasileiros. Então, é um pouco dessa contextualização e atuação prática que eu quero apresentar para vocês, e acho que, antes de qualquer coisa, é importante, né, ressaltar aqui, que quando a gente vai olhar para os projetos, atuação no território, se a gente for fazer um olhar para quais são os problemas sociais, né, os problemas, eles, no geral, são problemas complexos, e as soluções, né, nem sempre elas são simples também. E a atuação do CIEDS, né, não é uma atuação com uma causa única, né, não é uma organização com causa única. Então, vocês devem conhecer diversas organizações que, quando você ouve o nome, você já consegue associar na hora. Essa organização aqui atua pela causa animal, essa atua pela causa do meio ambiente, essa atua especificamente com educação, né? Vocês vão ver que a atuação do CIEDS, ela parte de uma premissa de estruturar redes, estruturar parcerias, para aproximar, né, pessoas, organizações, empresas, poder público, trazendo soluções de diferentes origens para tratar esses problemas complexos. Então, só fazendo uma apresentação breve aqui, né, de quem que é o CIEDS. É uma organização da sociedade civil, né, sem fins lucrativos, como eu mencionei. A gente acabou de atualizar esse primeiro logo que eu coloco aqui, né, em 2021, a gente acabou de ser eleita a segunda organização mais relevante do Brasil e 53ª do mundo, então, levando em consideração aspectos que estão basicamente direcionados aos resultados dos projetos. Tá? Então, aqui a gente não está falando de qual é a organização mais famosa do Brasil, ou qual é a organização que capta mais recursos. A gente está falando, esse selo, né, entrega às organizações com base nos seus resultados. Então, anualmente, o CIEDS tem cerca de 40 a 50 projetos executados, e é com base no resultado desses projetos, né, que a gente recebe essa certificação. Em 2019, né, fomos eleitos aí entre as organizações melhores ONGs do Brasil. O CIEDS é membro do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, ou seja, quando as Nações Unidas, né, sentam à mesa para definir quais serão as frentes de investimento, o CIEDS tem uma cadeira nesse grupo.
também é membro do Conselho Nacional de Assistência Social, do Conselho Nacional de Juventude, que inclusive eu faço a representação da instituição nesse grupo, do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, pactua, né, com os objetivos, né, da ONU, e também é signatário do Pacto Global da ONU, que minimamente, né, consegue alinhar a atuação das organizações para que elas consigam caminhar juntas por determinados objetivos. Então, é importante que as organizações estejam alinhadas ali em quais são as pautas prioritárias dentro de educação, dentro de saúde, dentro de inclusão, de bem-estar, e é um pouco sobre isso que eu vou passar aqui pelos projetos do CIEDS também. Como eu disse, né, o CIEDS não é uma organização de causa, então o que o CIEDS entrega no final do dia? O CIEDS entrega maior confiança no futuro e, acima de tudo, prosperidade. Então a gente acredita muito, né, com os nossos públicos, que uma vez que você consegue despertar, seja num jovem empreendedor, né, que é possível empreender, mesmo com a gente olhando os números aí do quão difícil é empreender no Brasil, do percentual de empresas que fecham nos 2 primeiros anos, apesar de tudo isso, com a alta carga tributária, apesar de tudo isso, né, a gente consegue oferecer os instrumentos necessários para que esse empreendedor consiga desenvolver o seu negócio. Ou para um professor da rede pública, né, que apesar da escola pública não ter a melhor infraestrutura, não ter os recursos todos necessários, que ainda assim ele consegue fazer a diferença na vida daquele aluno. Então, tanto esse empreendedor como esse professor, ou públicos diversos que vocês vão ver aqui na nossa mandala de atuação, quando a gente consegue despertar nessa pessoa, né, essa confiança no futuro, a gente entende que ele faz ainda melhor aquilo que ele está se propondo a fazer. E na lógica de prosperidade, né, prosperidade para o CIEDS é boa saúde, boa alimentação, renda, respeito para com todos e com a natureza e, acima de tudo, na confiança no futuro que eu já trazia para vocês. Uma palavra fundamental na atuação da organização, e acho que aqui cabe muito, inclusive, para os projetos de extensão, quando a gente for pensar localmente, né, quais podem ser as soluções, é a palavra redes. Né? Então, se vocês entrarem no site do CIEDS, vocês vão ver que nenhum projeto realizado pelo CIEDS, ele acontece única e exclusivamente com execução do CIEDS. Todos os nossos projetos, eles acontecem parcerizado com alguém, que pode ser uma outra organização social, inclusive, né, de base territorial, como eu mencionei, a gente tem projetos acontecendo em Roraima, no Ceará, no Sudeste brasileiro, enfim, em diversas regiões. Pode acontecer com o poder público, então, entre os nossos projetos, né, tem uma parcela considerável de projetos que são do poder público, e o CIEDS entra ou como cogestor ou como executor, né, de alguns desses são políticas públicas, de alguns desses são equipamentos públicos de atendimento à população, seja ele na área de assistência social, de saúde ou de negócios de impacto sustentável. E a gente acredita, né, que redes são teias que aproximam atores diversos e representam uma oportunidade de soluções coletivas com objetivos comuns. O primeiro ponto, né, que vale destacar aqui é quando a gente se coloca no lugar de querer contribuir com uma ação social, seja com o território, seja apoiando uma organização social, o primeiro ponto importante é a gente fazer uma avaliação do que já existe naquele território e se eu, uma vez, né, pretendo parcerizar com uma organização de base comunitária, ou mesmo numa lógica de voluntariado, né, que muitas vezes as pessoas chegam, eu vou ajudar uma organização social, é importante a gente entender o que aquela organização precisa. Né? Por vezes, é muito comum chegar, né, a academia, chegar nas organizações sociais e falar, olha, eu trouxe aqui uma proposta de solução dos seus problemas, eu trouxe aqui uma proposta junto aos meus alunos de marketing que vão criar toda uma estratégia para você, e às vezes não é o que a organização está precisando. Ou às vezes você pensa numa solução, né, para dentro do território, sei lá, vamos trabalhar a questão do empreendedorismo em um determinado território. E quando você vai ver a população daquele território, não é o que ela precisa naquele momento. Então, é muito importante nessa lógica de redes compreender quem já está no território, o que essas pessoas, organizações já estão fazendo, o que essas pessoas do território precisam. Então, né, o primeiro ponto aqui é não vamos fazer sozinho, né? Tem muita gente boa já fazendo e vale essa aproximação. E quando a gente fala, né, dessa redes para a prosperidade, a gente está considerando aqui a prosperidade de pessoas, de comunidades e da sociedade, tendo como base o conhecimento, a cooperação e o empoderamento. E a academia tem um papel super importante aqui. Né? Vocês podem ver aqui conhecimento, cooperação e empoderamento. Essas três palavras aqui trazem uma conexão muito forte também com a academia. Bom,
Essa mandala aqui tenta resumir um pouco da atuação do CIEDS, né? Como é que a gente atua de maneira programática? Existem 4 grandes gerências na organização, que é a gerência de educação, inclusão e bem-estar, engajamento comunitário e empreendedorismo, e para cada uma dessas frentes existem projetos e ações. Lembrando que cada um desses projetos ou ações, né, ele conta ali com um parceiro do poder público, privado ou organização social. Então, trazendo um exemplo aqui, na área de empreendedorismo, por exemplo, o CIEDS há mais de 20 anos atua com públicos em situação de vulnerabilidade social que querem empreender. Aqui eu estou falando de jovens de favelas cariocas, jovens de comunidades periféricas da cidade de São Paulo, eu estou falando de imigrantes refugiados venezuelanos que migraram para Roraima, eu estou falando de agricultura familiar, de pequenos negócios, né, no interior do Ceará, são múltiplos os grupos em situação de vulnerabilidade social. E a partir das especificidades de cada um desses grupos, a gente faz uma adaptação da metodologia. Ou seja, a maneira como eu trabalho empreendedorismo com jovens nas favelas cariocas, não necessariamente é a maneira como eu vou trabalhar empreendedorismo com mulheres venezuelanas que estão em Roraima. Né, são contextos distintos, são linguagens distintas, e é muito importante o entendimento desse público, assim como a análise, né, de organizações que podem estar atuando já no território. Né? Por vezes vale a pena, inclusive, você aproximar com essa organização e falar, olha, eu tenho uma metodologia aqui de empreendedorismo, a gente trabalha dessa maneira, você que conhece o território, né, quer dar uma olhada aqui em o que é necessário para fazer essa adaptação, e inclusive se o público aqui, de fato, ele quer empreendedorismo, né, porque às vezes a solução para o território naquele momento não é essa. Uma segunda frente de atuação é na aceleração de negócios, ou seja, eu chego num lugar onde as pessoas já têm empreendimentos e eu ofereço um suporte para que eles consigam alavancar os seus negócios. E um recorte bastante específico aqui, que é negócios de impacto de periferia. Né? Vocês certamente conhecem outras organizações que trabalham com empreendedorismo, eu não preciso mencionar nomes, mas né, quando a gente fala em empreendedorismo, você já deve lembrar de uma organização, uma empresa que tem atuação local ou nacional, e por vezes a gente precisa fazer a avaliação se essa organização ela tem linguagens específicas para públicos específicos. Né? A Cruzeiro do Sul está se propondo aqui a um programa de extensão e é super importante essa análise territorial também. Né? A gente pode dar a diretriz, por exemplo, aqui, trabalhar empreendedorismo, legal, e aí cada território precisa fazer uma análise de qual é a necessidade ali. Na frente de educação, hoje, né, o CEDES trabalha muito com a formação de educadores da rede pública, formações presenciais e online, e oferecendo, vou colocar entre aspas aqui, uma consultoria junto ao poder público, né, entendendo que muitas vezes quem ocupa a posição de uma secretaria de educação municipal, estadual, está assumindo o posto pela primeira vez, às vezes a equipe também é nova, então esse processo é muito mais de fazer uma análise do que aquela rede já ofereceu, para aqueles educadores da rede pública, quais são os principais gaps de aprendizagem ali no território, e junto com a secretaria, né, junto com a equipe local, a gente faz um desenho, uma proposição de um processo formativo junto a esses educadores, fazendo inclusive uma análise, né, de quem são as crianças, adolescentes e jovens que fazem parte dessa rede. Dentro da área de inclusão social e bem-estar, o CEDES atua principalmente na cogestão de equipamentos públicos de saúde, então eu estou falando aqui de serviços residenciais terapêuticos, né, que atuam com pessoas que vivem de maneira institucionalizada, né, que vivem em abrigos, etc., assim como serviços públicos, né, de assistência social e saúde. E uma quarta área aqui, que é o engajamento comunitário, que estão principalmente as ações de voluntariado. Né? Então, uma das frentes, por exemplo, é o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, que é um grupo que o CEDES faz secretaria executiva, que reúne as principais organizações do país que têm programas de voluntariado interno. Então, é um espaço, inclusive, para fazer um pouco do que a gente está fazendo aqui, uma troca, né? Como é que eu faço no meu dia a dia com os meus voluntários, como é que a gente implementa soluções para o território, assim como nessa área de engajamento comunitário, a gente trabalha o protagonismo juvenil, que é muito que a gente vai ver aqui no programa de extensão também, né? Principalmente jovens que fazem parte dos cursos, que vão pensar ali soluções para dentro do seu território, tendo o jovem sempre no centro dessas soluções. Tá, isso é importante dizer. O jovem, ele sempre é colocado aqui nessa frente, numa posição de destaque também dessa sua atuação. Eu vou trazer um case aqui, né, de tudo isso que eu passei aqui, como é que os nossos projetos eles conseguem dialogar, por vezes, por mais de uma dessas frentes. Eu posso certamente ter um projeto que ele é
só esse bracinho aqui de aceleração de negócios, ok, mas eu posso ter projetos também que ele circula por mais de uma das áreas. Vou trazer o exemplo aqui do Engaja, tá? Que é um projeto que o CIEDS desenvolve em parceria com o Unicef, acredito que a maioria de vocês já ouviu falar, e tem uma empresa também, a Sangoban. Então, aqui, né, para iniciar, a gente aproximou uma organização de sociedade civil, o CIEDS, uma agência, né, das Nações Unidas, Unicef, e trouxe uma empresa, poder privado, né, que investiu recursos financeiros para essa solução. Esse projeto ele tem como objetivo selecionar adolescentes e jovens de 15 a 21 anos para um processo formativo que passa desde uma etapa de inovação e mobilização, né, em que a gente selecionou um primeiro grupo de adolescentes e jovens, e eles vão passar por uma formação de competências e habilidades para a vida, né? Numa segunda etapa, esses jovens vão replicar esse conteúdo para um grupo de 250 adolescentes e jovens. Então, só nesse processo aqui, e já já eu vou falar para vocês como é que a gente faz o monitoramento e a avaliação dessas competências e habilidades para a vida, né, que são às vezes análises um pouco mais subjetivas, a gente tem um instrumental específico para fazer o acompanhamento disso, e que, obviamente, a universidade também pode desenvolver as suas formas próprias. Nessa segunda etapa, né, de educação entre pares, os 50 primeiros jovens, né, replicam para esses outros 250. Importante dizer que esse grupo inicial, inclusive, atua na mobilização de outros jovens para dentro da iniciativa, tá? Então, por isso a mobilização territorial. E numa terceira etapa, que a gente está chamando aqui de engajamento comunitário fazedores do bem, esses 300 jovens, né, os 50 da primeira e os 250 da segunda, eles se juntam para pensar quais são os principais problemas do território de cada um desses. Vale dizer que nessa iniciativa especial são 5 territórios da cidade de São Paulo, que é uma cidade enorme também, né? Então o problema da Zona Sul não é o mesmo da Zona Leste da cidade. Eles vão pensar juntos quais são os problemas e eles vão pensar quais são as soluções. Então aqui é um ponto que eu falei de ter o jovem no centro. Tá? Uma vez selecionadas as iniciativas, eles vão para o território numa perspectiva de mobilização de outros atores para a implementação dessas soluções. Em paralelo a tudo isso, a nossa organização, né, a nossa equipe, tem sensibilizado empresas para a inserção de jovens no mundo do trabalho, assim como oportunidades educacionais, né? Oportunidades educacionais, aqui eu estou falando de um cursinho pré-vestibular, de um curso de idiomas, de uma universidade que abre uma oportunidade, bolsas para esses jovens, enfim. Então, ao final de todo esse processo, além desses jovens terem passado por desenvolvimento de competências e habilidades para a vida, por mobilização territorial, por pensar em soluções para dentro dos seus territórios, que inclusive pode se desdobrar, né, ou numa ação social pontual, ou num negócio de impacto social, no final de tudo isso, a gente ainda pretende encaminhar esses jovens para essas oportunidades, sejam elas, né, de mercado de trabalho ou oportunidades educacionais. E aí, como é que a gente faz essa avaliação, né, dessas competências e habilidades desenvolvidas também? O CIEDS desenvolveu uma matriz atitudinal, né? Eu vou passar brevemente aqui, até para a gente ter tempo, inclusive, para troca de perguntas do fazer da instituição, enfim, maneiras como isso pode ser aplicado no contexto de vocês também. Essa matriz, inclusive, né, o nome do evento de hoje dialoga muito, ele faz uma análise de 5 dimensões, tá? Cada dimensão ela possui um número X de habilidades, e as habilidades elas são avaliadas em 3 dimensões, que é o eu comigo, eu com o outro e eu político. Tá? Essa matriz ela é aplicada para diferentes públicos. Ela pode ser aplicada tanto para um jovem num contexto de um projeto como eu mencionei, como pode ser aplicado também para um projeto, sei lá, de mobilizações de organizações de base comunitária. E as respostas que os jovens atribuem, né, a partir dessas dimensões, elas consideram 2 variáveis, que é crença e comportamento. Inclusive, o feedback dos jovens, né, que a gente ouviu, é que, por vezes, o jovem chega com o entendimento de que ele tem a crença de que ele é bom, ou ele tem um ponto ali que ele precisa melhorar em determinado aspecto, e no comportamento, né, ele percebe que, né, a frequência que ele faz aquilo ali, por vezes, é conflitante com a questão da crença. Então, pode ter uma pergunta que fala lá, você contribui com numa situação de trabalho em equipe, você contribui com o trabalho do outro? E ele tem uma crença de que sim, ele super faz isso. E no comportamento a gente pergunta, com que frequência, né, você faz isso? E aí ele começa a parar para pensar e percebe que não necessariamente ele faz isso com tanta frequência. Essa matriz atitudinal, né, como eu mencionei aqui, estão as dimensões e as habilidades. Para cada projeto que a gente vai desenvolver, a gente consegue analisar quais são as competências que eu quero desenvolver,
com o público desse projeto específico, que pode ser de dimensões diferentes, e a gente tem um formulário que ele é aplicado em marco zero, ou seja, quando aquela iniciativa vai iniciar, pode estabelecer marcos, né, intermediários, a depender do período de execução dessa iniciativa. Então, se ela tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, né, isso vai variar o número de vezes que eu vou aplicar. Inclusive, os momentos em que eu quero fazer uma análise, se aquilo que eu estou aplicando está, de fato, surtindo um efeito ou não. E no final do processo é aplicado novamente. Então, essas aplicações permitem que, no final, eu consiga ter uma avaliação aqui, né, de uma base inicial e uma base final, a partir da compreensão dessa pessoa que está participando da iniciativa, com base na sua crença e comportamento, o que ele evoluiu em cada um dos aspectos. Então, nesse exemplo aqui, né, eu estou fazendo uma avaliação do eu comigo, nas habilidades de atuação em rede, liderança, visionariedade, inovação, negociação, diversidade cultural, tolerância ao risco, autonomia, comprometimento. Isso aqui é uma avaliação real, tá? Que a gente fez da aplicação de um projeto, então eu trouxe só um frame aqui. Importante dizer que as avaliações, elas não acontecem somente com esse instrumental, né? Ele é utilizado com outras ferramentas. Então, no início de cada projeto, é importante a gente estabelecer quais vão ser os indicadores de sucesso da nossa iniciativa. Então, se eu estou falando que eu vou apoiar o desenvolvimento de negócios de impacto dentro do território, você pode estabelecer ali que o seu critério de sucesso é o número de negócios criados, a renda gerada por esses negócios, o número de iniciativas conjuntas dentro do território, enfim, a gente pode criar diversos aspectos aí. Bom, eu vou parar por aqui, até para a gente ter tempo de dialogar, não sei ao certo como está o meu tempo aqui, mas acho que consegui passar um pouco de como o CEDES faz de maneira prática, né, os seus projetos, a sua atuação, destacando aí a importância do trabalho em rede, e passando aqui também a importância do monitoramento e avaliação, trabalhando essas competências e habilidades, que é uma tendência, né, a gente precisa ficar atento de como a gente aplica isso com os nossos grupos também. Obrigada, Rafael. Realmente foi muito esclarecedor e a tua compreensão está muito alinhada com a nossa perspectiva sobre o que é extensão, né? Você trouxe referências muito interessantes de como se trabalhar, né, com os diferentes territórios, aliás, reconhecendo a alteridade, né? Então, demonstra aí uma afinidade com o nosso core de trabalho e como a gente imagina que vai andar a extensão aí nesse momento, nessa fase já curricularizada. Gostei muito também da mandala, da matriz atitudinal, mostrando na prática, né, como agir. Eu vi que você tem um cuidado para a colocação das palavras, né, dos termos, então consultoria entre aspas, nunca essa ideia de que nós, acadêmicos, vamos chegar no território com um saber impositivo e soberano, né? Na verdade, a gente quer um diálogo para somar esses saberes e produzir conhecimentos, experiências, e não só atividades empreendedoras, né? Porque também tem essa ideia de que a gente vai chegar no território e vai desenvolver riqueza, parece que é uma obrigatoriedade. Então, quando você traz para a gente esse conceito de prosperidade, né, ele é muito mais amplo, né? E quando você desvincula da questão do empreendedorismo, pode haver empreendedorismo social, mas não é uma obrigatoriedade. A gente viu aí quando você colocou, por exemplo, o projeto que trabalha a inovação, né? E, por fim, eu destaco a questão do jovem, o jovem no centro, né? O jovem tem muito a contribuir, né? E ele, com certeza, vai ser também alguém que vai levar o legado dos saberes locais, do saber acadêmico, etc., para a posteridade, né? Para gerações advindas. Então, foi fantástico essa colocação sua. Muito obrigada, viu? E já temos perguntinhas aqui chegando no chat, viu? O professor Ota está ali a toda a pompa lá e a toda prosa, e ele já selecionou algumas questões. Eu vou deixar o Rafael tomar uma água e passar essa questão já para o Tomé. Pode ser, Tomé? Pode ser. Professor Ota coloca, então, essa questão selecionada lá no chat, que a extensão na área de humanas poderia servir como um projeto mãe
que poderia oferecer várias outras extensões para outras áreas. Quer saber se você não acha isso? Por exemplo, se fosse possível uma extensão para educar na coleta de lixo, projeto Mãe, área de humanas, poderia requerer um software para auxiliar nessa coleta, projeto Filho, vamos dizer assim, área de tecnologia. É viável considerar como duas extensões diferentes? É o Wagner da Unicid que nos faz essa colocação. Obrigada, Wagner. Obrigado, Wagner, pelo questionamento. E eu acredito que sim, mas nesse caso eu acredito que ficaria melhor como um programa, porque, por exemplo, ali para construir um software é um projeto a médio e longo prazo, não é um evento assim para construir um software. Então, um projeto cabe dentro de um programa. Então, por exemplo, teria um programa maior que seria na área de coleta de lixo. Eu não diria assim na área de humanas, né? Porque ele tem que ser um pouco mais direcionado. Qual o objetivo desse programa? E qual curso também? Outra coisa que tem que questionar é qual curso que vai desenvolver esses projetos. O projeto ele pode ser desenvolvido por mais de um curso. Então, digamos, tem uma engenharia de software que vai confeccionar esse software, mas também tem uma, sei lá, engenharia ambiental, engenharia florestal, exemplos aqui, né? Ou um curso da área da biologia com a área da física, ou com algum curso mais de humanas, talvez letras, não sei, para, sei lá, confeccionar uma cartilha, entende? Então, cada curso também vai trazer especificidades diferentes, mas o que tem que ver também é a regulamentação da instituição. Como que são feitos esses programas e projetos na instituição? Eu estou falando aqui do meu local, né, do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, aqui sim é possível ter um programa com vários projetos menores dentro. E o programa ele pode ter várias áreas temáticas, né, que é cultura, meio ambiente, direitos humanos. Então, o programa pode ter várias. E o projeto geralmente é uma, que ele foca numa área específica. Então, sim, é possível ter um projeto maior que seja abrangente, tanto na área de tecnologia quanto de meio ambiente. Não sei se respondi. Agora uma pergunta aí para o Rafael. Rafael, como é realizada a captação de recursos para a execução desses brilhantes projetos? E complementando, essa pergunta aqui é da professora Carmen Conte, um beijo para ela, sempre nos acompanhando aqui em todas as formações docentes e debates, né? E ela até demonstra alegria por conhecer a sua instituição e poder disponibilizá-la, né, para nossos alunos. Penso que será muito rico, diz ela, e organizado. Parabéns pelo trabalho. Já estou vendo nossos alunos de norte a sul podendo se organizar para agir na comunidade. Que incrível isso. Que legal. Obrigado, professora Carmen, pela pergunta. Bom, existem basicamente 3 formas, né, que são as mais utilizadas, né, o que mais acontece na prática. A primeira é por edital, né, então, poder público ou privado, né, por vezes, quando tem a ideia de apoiar uma iniciativa, abre um edital público, e aí aqueles que têm interesse, né, escrevem sua proposta. Então, normalmente as propostas, né, por vezes vem algo já bem determinado, então eu quero oferecer uma formação empreendedora para jovens de tal faixa etária, de tal território por tanto tempo, etc. Ou por vezes esse edital ele vem mais aberto, né? E aí tem uma proposta técnica e pedagógica também da organização. E aí, né, cada edital ele avalia de uma maneira diferente, mas normalmente eles também pedem ali, ou eles determinam qual que é o valor já da proposta, ou eles pedem, inclusive, para a organização fazer, junto da proposta técnica e pedagógica, também mandar uma proposta orçamentária. Então, cada um vai dizer ali, né, se o critério é orçamento, se é a qualidade da proposta, viabilidade técnica, enfim, precisa sempre estar bastante atento. Uma outra forma é lei de incentivo, então existem, né, diversos mecanismos municipais, estaduais e federais, né, lei de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte. Essa forma, a organização, ela submete uma proposta para a lei de incentivo. O que a lei de incentivo diz é se o seu projeto está apto a captar ou não, né? E uma vez que você tem autorização, você precisa ir atrás de quem vai patrocinar a sua iniciativa. Então, muitos de vocês devem conhecer, por exemplo, a Rouanet, né? O que eles dizem, o que eles fazem nada mais é dizer, sua proposta está apta,
ok, pode ir atrás das empresas que querem apoiar. E aí a organização vai atrás das instituições, o projeto aprovado, ele pode ter isenção, né, fiscal, 100% de isenção fiscal ou não, ou seja, né, essa autorização, ela diz para a empresa que todo recurso destinado seria um recurso já pago por imposto, ou se parte desse recurso, né, tem que ser de fundos próprios também dessa empresa. E uma terceira forma que acontece bastante também com o CIEDS é o convite. Então, uma empresa, uma outra organização, uma agência da ONU, conhecendo já a atuação da instituição, entendendo que a gente tem experiência, né, em determinada área que ela quer atuar, ela entra em contato com a gente e fala, quero fazer uma formação assim, assim, assado, quero fazer um projeto, né, com esse escopo, gostaria muito que o CIEDS me mandasse uma proposta, desenhasse uma proposta junto para mim, e aí eles fazem a avaliação. Normalmente o convite, ele é menos burocrático, né, tem um processo de alinhamento ali do que a gente está propondo com o que o outro quer, mas a forma de edital acho que é o mais convencional entre organizações sociais. Perfeito, Rafael. Agora uma pergunta para o professor Tomé. Tomé, você conhece alguns processos em relação à forma de acompanhar e avaliar a extensão? Seriam relatórios, diários de bordo? Como que a gente pode fazer? Será que lá naquele link a gente encontra, aquele link que você deixou, algumas dicas de como ter essa aferição, né, vamos dizer, do trabalho realizado pelo aluno, e como realizar o registro, né, das atividades de extensão em loco? Infelizmente no livro não vai ter isso. O livro vai até uma etapa antes, até a etapa de transformação do PPC, mudança do PPC para incluir os 10%, que foi essa primeira janela de análise, né? Num segundo momento seria interessante realmente avaliar os projetos de extensão, isso dizendo seria um outro campo de pesquisa, né? Para mim, assim, avaliar como isso é executado. Mas entendendo que a extensão vai fazer parte de uma unidade curricular, da mesma forma como as outras unidades curriculares são avaliadas e tem provas e tem registros de chamada e tem trabalhos e tudo mais, isso também passa a valer para as unidades de extensão. E desde lá do ForProeste, do MEC, né, daqueles formulários de preenchimento de propostas, todas as atividades de extensão, elas exigem um período de avaliação e acompanhamento. Então, quando os projetos de extensão são pensados, eles já são elaborados pensando em como eles vão ser avaliados, tanto por discentes, quanto por docentes e pela comunidade externa, pela sociedade. Então, todo esse processo de avaliação tem que ser pensado já na construção do projeto. Isso é a avaliação do projeto em si, se o projeto está dando certo, assim como o Rafael comentou, se realmente aquela comunidade está precisando desse projeto, foi uma demanda da comunidade, não foi, a gente criou esse projeto porque a gente quis fazer ou realmente a comunidade precisa. Então, esse tipo de avaliação que a gente tem que fazer, essa seria a avaliação do projeto, mas já a avaliação discente, para a menção, para a nota, isso é de cada professor ou professora que vai comandar essa unidade curricular. Perfeito. Eu tenho até um acréscimo a essa pergunta, professora Andréa Borelli, também, que sempre está aqui acompanhando as formações docentes, nos dando todo apoio, um abraço para ela. Ela pergunta, registros em áudio e vídeo são boas alternativas? O que acham os dois? Podem comentar. Aqui no Instituto a gente entende isso como um produto de extensão, então sim, um registro em vídeo das atividades, registro em vídeo das oficinas, um depoimento. Geralmente os nossos editais de extensão, eles pedem um relato de experiência, que aí a pessoa, um grupo, né, vai relatar tudo que viveu naquele projeto, o que aconteceu, as trocas de experiências, as trocas de saberes, e ali a pessoa que está avaliando o projeto, no caso, professor ou professora da unidade curricular, vai ter noção se realmente aquela pessoa participou ou não, e se houve o que é buscado, né, nas diretrizes da extensão, se houve impacto e transformação social e se houve impacto na formação discente, né, que é isso que a gente busca com as atividades de extensão. Então, acredito que sim, os vídeos são... Quase que um memorial, né, Tomé?
Isso, quase memorial. E vocês, Rafael, tem alguma dica para nós sobre relatos de experiência, registros alternativos? Sim, acho que a gente, em vários setores, a gente vem falando muito sobre a atuação com base em evidências, né? E a atuação, o nosso fazer, a nossa prática, né, os projetos sociais, os projetos de extensão, eles também precisam de evidências, né, do como foi o processo, de qual foi, se teve sucesso, né, e isso ele pode se dar de diferentes maneiras. Então, desde a aplicação de uma matriz, que você consegue ali fazer um mapeamento da evolução de competências, né, desse público que foi atendido, ou você trazer dados ali do território, né, demográficos e etc., para dizer qual que era o perfil daquele território, né, por exemplo, antes da iniciativa acontecer e ao término, né, a gente traz aquele nome ali, né, aquela frase ali de confiança no futuro, como é que se mede confiança no futuro, né, se eu estou dizendo que a minha organização propõe isso, então a gente coloca aqui várias formas, né, de perguntar para chegar a esse número, e os depoimentos, eles são parte importante também, né, trazer a devolutiva só com depoimento não é o ideal, mas com depoimento, né, eu sempre brinco aqui que a palavra, o depoimento, ele dá vida aos números, né, então, se eu faço um relatório, né, no final de um projeto para um parceiro, os números vão trazer os dados ali, que muitas vezes é o que a empresa, né, que está financiando a iniciativa quer saber. Quantos foram, qual foi a renda gerada, quantos educadores foram capacitados, etc, etc. Mas o depoimento, ele humaniza. Então, elas têm que caminhar juntos, né? Eu trago num lugar os dados e no outro lugar eu trago o depoimento, eu dou vida, digo quem que é a pessoa, qual que é a idade e o que foi para ela participar daquele processo. Se vier em vídeo, excelente, né? Se a gente conseguir trabalhar esse material também para reportar com uma qualidade melhor, melhor ainda. Perfeito, eu também acredito muito nisso, que essas evidências podem ser não só dados frios, né, mas que, lógico, são relevantes, mas também essa questão mais qualitativa e humanizada, como os depoimentos. Então, a gente já conseguiu aqui várias ideias, né? Temos também pessoas colocando no chat que portfólios, os vídeos que a gente já mencionou, infográficos, mapas mentais, estruturas mais gráficas também podem dar vida a essa experiência, a esse relato, né, de experiência, esse quase memorial, né? Com certeza muito interessante, vocês abriram aí as nossas mentes. Bom, eu queria, por fim, que vocês dissessem, eu não sei se vocês podem colocar como alunos ou como professor, né, no caso do Tomé, mas o Rafael também como coordenador, né, e gestor, quais são os sentimentos, né, as skills positivas que vocês recebem e colocam aí no seu perfil, no seu currículo, não só aquele no papel, mas o currículo também emocional e atitudinal, né? Quais são essas emoções que vocês sentiram e acham que os alunos podem sentir ao dialogar com as comunidades, com os diferentes territórios, com a alteridade, né? E ao desenvolver um projeto social, de extensão, de empreendedorismo social, ou ainda com a prática do voluntariado. Quais são essas emoções que vêm à tona, sejam para vocês ou que vocês almejam que os alunos sintam? Bom, vou começar aqui dessa vez, Tomé. Bom, um dos programas, né, que a gente faz a gestão, como eu mencionei, é o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, né, e a gente incentiva muito a atuação do voluntariado. No Brasil, a gente ainda não tem um histórico, né, tão forte de atuação. O voluntariado não é tão valorizado como em alguns outros países. Mas o que a gente percebe é que, uma vez que a gente tem um programa bem estruturado, o que a gente tem de reporte do voluntário é, por vezes, mais valioso do que o beneficiário da ponta, né? Então, falando especificamente da minha atuação também enquanto voluntário, né, que além de incentivar, também sou voluntário em alguns lugares, acho que algumas coisas que dão muito prazer é esse sentimento de liderar alguns processos, então de você conseguir co-criar, né, esse trabalho em equipe, ele nem sempre é fácil, e se eu estou dizendo, né, que para atuar como voluntário, a primeira coisa que você precisa fazer é chegar e escutar as necessidades, né, que é uma habilidade importante,
e depois propor um trabalho junto, ou seja, o desenvolvimento de trabalho em equipe, e por muitas vezes ser líder de algo que você está propondo no trabalho voluntário, para mim já são competências essenciais, inclusive, né, que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos, na atuação, seja com o voluntariado, ou seja mesmo na execução de projetos. E você, Tomé? Vou contar um testemunho aqui. Eu tive contato com a extensão, com projetos de extensão e programas de extensão já durante a graduação. Eu tive a sorte de ter disciplinas de extensão na minha formação, e isso mudou bastante a forma como eu via a minha própria graduação. Então, eu entrei na universidade pensando em algumas coisas, e quando eu participei de projetos de extensão, quando eu tive essa interação com a sociedade, eu mudei totalmente o meu curso e passei a pensar de forma diferente e cada vez mais querer participar de projetos de extensão, de atividades de extensão, porque eu entendi essa relação da instituição de ensino com a sociedade, essa troca de saberes e que traz um crescimento, como o Rafael comentou, muito mais para o estudante, é muito mais para a gente. A extensão é para o nosso aprendizado, é para o aprendizado do estudante. Por isso que a extensão está no currículo do estudante, porque é para esse crescimento pessoal. Isso é muito importante para mim, isso fez eu atuar em extensão em várias outras instituições também, e depois que eu me formei, continuei atuando em projetos de extensão, aí eu entrei para o Instituto Federal e continuei atuando em extensão. Então, tudo isso surgiu por causa de um contato que eu tive na graduação, de um projeto que a gente visitou algumas comunidades, que é da Universidade do Estado de Santa Catarina, e eu morava em Brasília na época, então a participação nesses projetos me fez mudar para cá também, para Santa Catarina, então a participação em um projeto de extensão mudou toda a minha vida, e hoje eu escrevo sobre extensão, pesquiso sobre isso, porque há muitos anos atrás eu participei de um projeto que me fez pensar a sociedade de forma diferente. Então é muito bom o que essa participação junto à sociedade pode transformar na nossa vida e traz um aprendizado imenso. Fantástico. Eu também, aproveitando então a temporada aqui dos depoimentos, posso contribuir, né, com um deles. Também na graduação eu tive contato com a extensão em vários projetos extensionistas, tanto na transversal da minha matriz curricular, quanto nos projetos que estavam ali interdisciplinares, né, em outros cursos, como, por exemplo, participar do coral da universidade, como por exemplo, participar de atividades que iam até as comunidades de determinados territórios mais periféricos, próximos à universidade. Isso, com certeza, trouxe sensibilidade e características para o meu perfil profissional que são irrefutáveis, né? São impossíveis de se alcançar somente com o ensino puro que se vê no currículo. Então, eu me alegro de ver a extensão no currículo, né? Ampliando os horizontes de todos e também desenvolvendo essas competências socioemocionais que hoje são tão benquistas, né? Como ontem o professor colocou, o professor Carlos colocou na nossa abertura, como hoje são tão benquistas pelo mercado de trabalho e pela própria convivência da contemporaneidade, é óbvio, né? Então, que fantástico desenvolver essas competências socioemocionais no nosso dia a dia de uma forma espontânea e orgânica ali na vivência dessas experiências incríveis que a gente pode ter ao lidar com o outro, não é mesmo? Bom, então eu quero só agradecer agora a presença do Tomé. Muito obrigada, Tomé. Já vou dar um spoiler que o Tomé estará conosco no 4º Encontro Nacional da Cruzeiro do Sul Educacional, né? Em breve vocês terão acesso à programação. Obrigada, Tomé, por toda a sua fala, sua orientação e com certeza também daqui a 2 semanas no 4º Encontro. Muito obrigado, você tem que agradecer o convite, aos 2 convites, né? Fico honrado de estar aqui com vocês e fico muito feliz mesmo de poder participar disso. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Rafael, querido, é uma satisfação enorme ter você aqui. Eu não ia falar para não revelar a minha idade, né? Óbvio, mas o Rafael foi meu aluno, né? Eu era muito jovem, lógico,
e eu tenho o maior orgulho de vê-lo falar com tanta desenvoltura e paixão por aquilo que você faz. A gente acabou de sair de uma oficina sobre trabalhabilidade, que é um conceito da engenharia aplicado aos tempos atuais, no qual a gente trabalha com o propósito e com a paixão à flor da pele, né? Sempre como guia da nossa atuação, seja com um emprego formal ou não, enfim, seja sendo empreendedor ou não. Então, eu percebo essa energia e essa paixão na tua fala, no teu olhar aí, no teu exercício profissional. Façamos votos, então, que você volte mais vezes para dialogar conosco sobre o terceiro setor. Eu que agradeço, professora, o convite, né? Reforço sempre um prazer. Professora Regina, que foi minha orientadora de TCC quando eu fiz jornalismo, sem causar ciúmes nos outros professores, mas a melhor professora que eu tive nas duas graduações. É sempre um prazer, me coloco à disposição aqui, né? O que a Cruzeiro do Sul precisar também para os projetos de extensão, coloco o CIEDS também à disposição para diálogo aí nos diferentes territórios que a gente tem atuação ou para compartilhamento de boas práticas também. Muito obrigada, Rafael. Gratidão, então, a todos vocês. Mais uma vez, reforçar que o certificado de participação deste painel, desta atividade, tem apenas a exigência de o preenchimento de uma pesquisa de reação, que está aí no nosso chat, também está aí na nossa telinha, aparecendo no GC para vocês, mas o professor Ota está lá no chat, reencaminhando e reforçando essa informação. Outro ponto importante, nesse mesmo link, você acessa, a partir de amanhã, essa transmissão já gravada. Então, é possível compartilhar e rever aí esse importante debate sobre extensão. E a nossa programação não para por aí. Eu aproveito para convidar o Rafael e o professor Tomé para fazer parte da Semana de Planejamento da Cruzeiro do Sul Virtual 2021. Amanhã nós temos ainda... Olha, 1, 2, 3, 4, 5 eventos, 5 atividades. São oficinas, palestras, debates incríveis que com certeza vão energizar vocês ao longo desse semestre letivo. Um forte abraço a todos.